Olá, eu sou o Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre perímetro, área e volume, que são propriedades fundamentais dentro da geometria. Explicaremos como identificar quais dessas propriedades estão sendo utilizadas com exemplos práticos do nosso dia a dia. Bom, pessoal, perímetro, área e volume, por mais que vocês achem que não, está presente corriqueiramente no nosso dia a dia. Então é importante vocês conhecerem como definir essas propriedades e eu acho que fazer analogia talvez seja o caminho mais legal ou mais sensato para quem tem um pouco de dificuldade em saber quando que se usa perímetro, quando que se usa área e quando que se usa volume, tá certo? Então a primeira coisa, lembra que o nosso espaço, né, ele é tridimensional, 3 dimensões, tá? A gente também estuda a geometria plana, que são as 2 dimensões, ou plano, né, 2D. E a gente também tem o 1D, ou seja, a única medida, né? A geometria única unidimensional, que é pouco utilizada porque basicamente é o ponto e a reta. Então o que a gente estuda mais é a plana, né? Que são as figuras planas, quadrado, triângulo, trapézio, e a espacial, né? Esfera, cilindro, prisma e por aí vai. Só que o perímetro, que é o primeiro conteúdo que a gente vai explicar, ele está relacionado diretamente com o nosso 1D, porque ele é uma única dimensão. Então, sempre quando você calcular o perímetro, a unidade de medida do perímetro será uma unidade de comprimento. Geralmente metro, centímetro, dependendo da forma geométrica ou do tamanho que a gente está utilizando, tá certo? E aí, qual que é a melhor maneira da gente entender o perímetro? Eu utilizo muito, pessoal, a analogia da cerca, tá? Porque pensem no seguinte, vamos supor que você tem lá um terreno, né, uma forma qualquer, e você precisa colocar uma cerca nesse terreno, tá? Então o que você vai fazer? Você vai comprar a cerca num determinado comprimento, porque cerca é vendida por comprimento, e você vai passar em volta desse terreno. Então esse passar, ou seja, passar por todos os lados do terreno, caracteriza aquilo que a gente chama de perímetro. Então perímetro é definido como a soma de todos os lados de uma geometria. Então no caso, por exemplo, de um quadrado tem 4 lados iguais. Qual que é o perímetro desse quadrado? A soma dos 4 lados. Se eu tenho um triângulo, é a soma dos 3 lados do triângulo. Se eu tenho um trapézio, trapézio também tem 4 lados. Eu somo os 4 lados do trapézio. Então, sempre quando a gente for fazer perímetro, a gente vai cercar, a gente vai dar a volta completa nessa forma geométrica, tá? Outras formas maiores, por exemplo, o octógono, que tem 8 lados, né? Quem gosta de assistir aí os esportes de luta, né? A gente tem lá o octógono com 8 lados. Qual que é o perímetro do octógono? É você somar os 8 lados do quê? Daquela cerca que protege mesmo, que é o limite ali, onde os lutadores não conseguem passar, né? Que eles chamam de cage, né? Eles fecham ali tudo. Então como é que eu calculo o comprimento daquilo? Quanto que eu vou precisar de material para fazer aquele cage? É através do perímetro, tá certo? Então perímetro, pessoal, caracteriza pela soma de todos os lados e vocês vão usar a analogia da cerca. Eu estou cercando a minha forma geométrica. Beleza? Próximo, pessoal, área. A área, a gente sai do ambiente unidimensional, ou 1D do perímetro, e vai para o ambiente bidimensional, ou 2D, que a gente está vendo aí muito aonde? Na geometria plana, tá? Então a área ela é caracterizada pela superfície, ou seja, o quanto ali de espaço está sendo preenchido bidimensionalmente. A gente não está vendo tridimensionalmente, a gente fala até espaço, soa meio esquisito, mas na prática é isso mesmo, é o quanto está sendo ocupado ali pelaquela superfície, tá? E um exemplo que a gente pode usar, e eu gosto muito da construção civil porque ela traz exemplos legais, é o exemplo do quê, pessoal? É o exemplo, por exemplo, de eu vou colocar um piso na minha sala, na minha cozinha, ou aquele carpete de madeira, né? Coisas aí corriqueiras do nosso dia a dia. Então como é que eu calculo quanto eu vou colocar ali de piso? Eu preciso ver a área da onde eu vou colocar, né? Ou a área do cômodo que eu vou usar, ou a soma dos cômodos que eu vou colocar o piso, e isso é através da área, né? É através da medida superficial, cuja unidade vai ser o quê? Metros quadrados, centímetros quadrados. Por que esse doisinho do metro quadrado e do centímetro quadrado? Porque eu estou com 2 dimensões. Então a superfície ali preenchida por esse piso vai ser caracterizada pela área, tá? E aí, fórmulas bem simples caracterizam a área, né? Quem, inclusive, desenvolveu essas fórmulas foi o Euclides de Alexandria, lembrando que a geometria plana é também chamada de geometria euclidiana, tá certo? Então a gente tem o quadrado
cuja área é o produto de um lado pelo outro. Como eles são iguais, fica o lado ao quadrado, e aí tem até o nome, né? Ao quadrado. Então, se eu tenho um quadrado de lado 2, a área vai ser 2 vezes 2, 4 metros quadrados, por exemplo. Já no retângulo, a gente tem aquele conceito de base vezes altura. Então, eu pego a base aqui e multiplico pela altura. Corriqueiramente também, quando a gente está vendo terreno, alguma coisa, tem sempre aquele, por exemplo, a pessoa que está vendendo o terreno ou o proprietário vira e fala, ah, eu tenho esse terreno 10 por frente e 15 de fundo. O que é o 10 por frente e o 15 de fundo? 10 é um lado do terreno, 15 é o outro. Se eu multiplicar 10 por 15, dá 150, que é o quê? A área desse terreno. Então, às vezes a pessoa nem calcula a área, ela só fala as medidas de um lado e para o outro, e aí você que calcule fazendo o produto, tá certo? O triângulo também tem uma formulinha, né, que é base vezes altura dividido por 2, e aí as outras geometrias, paralelogramo, trapézio e tudo mais, também tem suas fórmulas correspondentes, tá certo? A gente não vai entrar em detalhe aqui sobre as fórmulas, o objetivo principal dessa aula é você saber identificar quando é perímetro, quando é área, que é o que a gente acabou de definir, e o último conceito, que é o volume, pessoal, que aí sim a gente vai para o 3D. E aí o volume está diretamente relacionado ao espaço, tá certo? O espaço, pessoal, ele é preenchido por material. Então um exemplo que a gente tem, por exemplo, é o da betoneira. Que aí você tem lá a betoneira girando, né, o caminhão com a betoneira girando, e lá dentro está sendo o quê? Preenchido por cimento. Tá? Você pode pensar também num copo d'água, na própria latinha, como a gente tem falado bastante do cilindro, aquela parte interna onde está sendo preenchido por alimentos, por líquidos ou até mesmo por cimento, é o volume, ou seja, o quanto de espaço está sendo preenchido pelaquela forma. E aí, já que a gente está no tridimensional, a gente vai ter as unidades cúbicas em 3D. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos, quilômetros cúbicos e por aí vai, tá certo? Então, volume é o completão, vamos dizer assim. Ele é caracterizado pelas 3 dimensões. A área fica caracterizado por 2 dimensões e o perímetro por 1 dimensão. Bom, pessoal, agora que a gente fez as definições fundamentais de perímetro, área e volume, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo sobre o tema. E o que é o perímetro? É a soma da medida dos lados de qualquer figura geométrica, ou seja, é a medida do contorno dessa figura geométrica. Quando vamos cercar um lote ou cortar um certo tamanho de tecido, mesmo sem saber, estamos fazendo o uso do perímetro. A área mede a superfície, o espaço que preenche uma figura geométrica plana. Agora, o volume é usado em figuras geométricas que possuem profundidade, os chamados sólidos geométricos. O volume é dado por comprimento vezes altura vezes largura. Ele pode ser usado para saber quantos litros de água cabem dentro de um aquário ou dentro de uma caixa d'água. Em muitas situações está calculando o perímetro, a área e o volume. Isso quer dizer que mesmo sem saber, você está fazendo sempre o uso da matemática. Bom, pessoal, vocês viram um trechinho aí do vídeo e lembrando que o vídeo completo ele está disponível lá no nosso Saiba Mais, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando aqui essa aula de perímetro, área e volume, tá? E lembrando que além do vídeo, vocês também têm outros links lá para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, deixando uma frase de reflexão, eu deixo aqui para vocês o seguinte: a geometria, em geral, passa ainda por ser a ciência do espaço. Essa frase é do Corturá. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.